Bem-vindos a mais um direto hoje, que é da Daniela, e este direto hoje promete, é interessante, porque por muito que eu me quisesse preparar para o direto, eu não iria conseguir porque fala sobre janelas, e eu de janelas não percebo rigorosamente nada, digo eu. Ou não? Bom, mas entretanto a Daniela está a chegar para me salvar, ver se me salva entretanto o tema, porque de facto toda esta história de já disse e volto a dizer que eu queira estar preparado ou minimamente preparado para este tema, a resposta é não. Não estou preparado para este tema porque este tema fala realmente de janelas e o de janelas não estou Olá, nem eu, aí. eu tô sempre. Bem-vinda! Obrigada, eu estou sempre te salvando dos meus temas, né, pá? Que É coisa, verdade, pá. pá, porque a verdade cada vez mais, pá, é que estamos numa situação em que de janelas, eu de janelas nem vou à janela sequer, quanto mais permito que olhem para a minha janela e de janelas, pá, não percebo nada, pá. Ah, mas o tema janelas é no sentido figurado da coisa, Pois né? eu pensei assim, bom, ok, entretanto a Daniela vai-me explicar o que é que ela quer dizer exatamente com isto, de janelas e meia janela, chazinho, e vai. Ai, muito obrigada, mas sem chauros. Janelas. Boa noite, Mônica. Seja Olá, bem-vinda. Mónica, boa noite, bem-vinda. Por que eu resolvi utilizar o tema janelas, né? Porque assim são assuntos de acordo com o que nós estamos vivenciando no momento, todo mundo muito tempo em casa, e a questão da janela ela leva para o lado do observar, né? Olhar além, que são as perspectivas. Então, assim, quais são as nossas perspectivas para o futuro próximo que está chegando aí, para o nosso amanhã, para os nossos desejos, nossos objetivos, quais são, né? Então Quais posso são dizer essas que o tema é perspectivas? janelas e perspectivas, certo? E a tua O que, perspectiva? que eu ando observando além do que eu estou vivenciando agora, que é o que, que você anda pensando para o seu futuro, né? Uhum. Da janela da minha casa, que quando eu olho além no horizonte, o que, que eu penso? O que, que eu estou esperando do meu futuro? Como que ele será? Como que eu estou me preparando? Então, é neste sentido. Eu estava aqui a ver se Eu vi que conseguia. você está tentando fixar. Ainda Estou a bem que você tentar lembrou. fixar. Marcar Está tentando comentário. fixar aí. Acho que está. Marcado. Pronto, está feito. Está fixo. Ah, olha aí. Por que você não consegue, né, Pedro? É Olá, verdade. O que é que eu Nanda. não Seja consigo? Olá, bem-vinda. Fernanda. Bem-vinda. Então, assim, quando nós falamos em. Olha, neste precisamente estou com uma má perspectiva de vida. Posso dizer desde já que eu fui correr, como tu sabes. Fui andar, não posso correr. E já me estraguei todo com o pãozinho de Rio Maior carregado de manteiga. Jesus. Pois é, posso dizer que isto de facto é a minha janela para o meu futuro está um bocadinho tremida, porque se eu continuo assim, a minha janela para o futuro, eu vou passar pela minha janela não a pé, mas recolho os pés e vou ser tipo R2D2. Para quem não sabe quem é o R2D2, sabes quem é? O R2D2? Não, Não? quem é? Do É que serve aquele para Android, apagado. é aquele Android do Star Wars que pura e simplesmente tem rodinhas e para andar aquilo é um espetáculo. Ah, Star Wars. Roda. Não sou fã do Star Wars. Não, Não sou fã. eu acho que sou um Jedi careca. Eu só conheço Jedi. Sou, uh, pois, 10 quilos, não é, Fernando? Isto está terrível. Não vou fazer. Desde a Páscoa. É. Eu, Então, o que eu sou- acontece? Voltando pro assunto da questão da perspectiva, dependendo do que eu estou fazendo agora, eu já estou tendo uma visão lá na frente, né? Eu já estou me movimentando agora, já estou indo para alguns caminhos agora, porque lá na frente eu já estou prevendo que vai acontecer algo comigo, seja pessoal ou profissional. Então, assim, quando nós falamos assim, da janela da sua casa, o que você está vendo? Então, assim, quando você vai buscar o seu olhar do horizonte, o que, que você está vendo? O que, que você está buscando? O que, que você está desejando? Né? Porque nós não podemos ficar à mercê do tempo e nem à mercê
dos acontecimentos, para depois eu começar a me planejar. De acordo com o que acontecer, eu vou me planejar. Não. Eu preciso me planejar agora já com uma perspectiva diferente da que eu tinha antes do confinamento. A Fernanda vai vender máscaras. Eu não sei o que é que eu vou vender. Boa, Fernanda. Olha que ontem eu fiz uma live aí com uma menina que tá vendendo muita máscara no litoral aqui de São Paulo. É Tá dando verdade. super certo. Eu até lhe dei umas dicas e tudo, fantástico. Bom, mas Foi, a então Carol. o que isto quer dizer, então será que também as janelas poderão ser aquele sofrimento por antecipação? Vai depender da sua perspectiva. Olha que legal. Depende da sua perspectiva. Se você está enxergando além, né, o seu futuro de uma forma drástica. A minha perspectiva neste preciso momento está perdida em pão de Rio Maior com manteiga. Eu ouvi a risada da Dona Ermelinda, ela está de acordo, né? Dona Ermelinda está de acordo, tá? A Nanda falando que ela vai vender máscaras fashion. Ótimo. Olha. Já gostei da ideia. Já gostei. Gosto. Coloca aí pra nós depois, hein, Nanda? Fernanda, se tiveres uma máscara com caveiras, aceito. A Júlia também. A Júlia também. Você compra da Nanda. Você faz assim, você compra da Nanda e você manda pra mim. Vou virar padeiro. Vou virar mesmo padeiro, não tarda, mas pronto. com caveiras, com sangue, com essas coisas assim do género. E... e arreste mais um cliente. Não, mas estavas a falar das janelas, isto é muito importante. Também poderá ser também a janela da oportunidade? Boa, isso mesmo. Isso mesmo, a janela da oportunidade. Se você estiver enxergando oportunidade em cada canto que você olha, é uma janela da oportunidade. Agora, se você estiver enxergando coisas ruins, não gosto de falar muito essa palavra, mas vou falar, desgraças aí na frente, então assim, é isso que você vai almejar, porque assim, nós também somos aquilo que nós pensamos. Roupa usada é uma boa, eu estava a Mónica a dizer, mas também acima de tudo, Fernanda, se arranjas, eu vou-te responsabilizar por isso. Bom, adiante. A janela da oportunidade, exatamente como tu estavas a dizer, e muito bem. E diz-me uma coisa. Ok, eu até sou uma pessoa positiva, estou a sair meio alucinado de toda esta história. Em breve vão abrir os restaurantes, sushi. Vão abrir também os cabeleireiros. Bom, vão abrir essas coisas todas. E agora diz-me tu, se eu neste precisamente até sou uma pessoa positiva, até estou a passar ligeiramente incólume, ainda não bati na minha mulher. Não. Como é que eu posso resolver? Também é fácil não bater na minha mulher. Mas neste preciso momento, como é que eu posso aproveitar, como é que eu posso melhorar o panorama que está à minha volta para conseguir agarrar as oportunidades que daí advêm? Primeiro, eu acredito que nós precisamos mudar a visão. Se você é uma pessoa otimista, você já está enxergando a oportunidade. Agora, onde pões a tua energia, é isso mesmo. É isso mesmo, Nanda. É assim, a perspectiva ela depende ela tem muito a ver com a forma como nós enxergamos as coisas. Se você é uma pessoa otimista, já é mais fácil. A gente está enxergando a oportunidade. Mas só enxergar a oportunidade não resolve a situação. Tem que entrar em ação. Né? Que foi o que eu conversei muito ontem na outra live. Nós precisamos entrar em ação. Você pode, às vezes, ter a ideia, se planejar, vou fazer isso, cria um planejamento, e ele fica só ali. A ação, ela não vem. Então, assim, se é uma pessoa otimista, isso não significa que vá colocar em ação. Uhum. Porque também o otimista, tem muitas pessoas que são otimistas, eles só esperam, porque eu tenho esperança que as coisas irão mudar, então eu sou otimista. Mas é diferente de você esperançar. Quando você muda a esperança para o esperançar, você não espera. Você está agindo porque você acredita que lá na frente as coisas irão mudar. Então é diferente.
né? Então, assim, a perspectiva ela é muito pessoal. Nem todo mundo tem a mesma perspectiva das coisas, Isso. né? Passo a E isso passo, leva a verá gente... isso, Fernanda. Positivos, otimistas, sim. Mónica, está Sim. certo. Mas agora diz-me o seguinte. Ok, eu estou positivo, eu estou otimista, está tudo certo. Mas que palavra é que eu posso fazer? Que janela? Ou seja, o que é que eu posso abrir? Como é que eu posso encarar as coisas para perceber que este mundo que está fechado até agora e como é que eu vou encará-lo de uma forma positiva, não de uma forma nem demasiado extremista do ponto de vista positivo, nem de um ponto, porque portanto, neste precisamente também a ordem de soltura vai também ao mesmo tempo também é demais e pode nos contagiar por algo errado e também ao mesmo tempo, claro, este confinamento trouxe-nos para algo errado. Como fazer? Como é que eu vou? O que é que eu Ah, vejo? ontem eu ouvi uma frase de um ator, não sei se vocês conhecem aí, o nome dele é Alexandre Nero. É uma live que ele estava transmitindo com o Fábio Pochá. E a frase que ele ouviu de um outro pensador, não me recordo o nome agora, mas a frase eu gravei. E a frase que ele citou foi: o otimismo está acabando com a América Latina. Aí ele falou assim, essa frase me fez pensar e ficar refletindo. Eu também fiquei refletindo sobre, e eu acabei chegando na mesma conclusão que ele. Quando você é otimista ao extremo e você não entra em ação, você está esperando que alguém faça por você, que a situação seja favorável para aquilo que você Que é o quer que e acontece que as muito no coisas Brasil. saem, e que as coisas comecem a cair do céu, né? Então, assim, obviamente que quando você fala assim, eu vou abrir minha janela e o que eu estou esperando? Você não está esperando nada. Você precisa entrar em ação. Nós não podemos esperar. É a questão da diferença entre a esperança e esperançar, que o Mário Cortella fala muito bem. Ele explica muito bem essa diferença, né? Eu tenho esperança que as coisas vão mudar, que tudo vai melhorar. Ok, é um pensamento positivo. Não podemos pensar negativamente, como as meninas já citaram aqui. Isso só vai piorar a situação. Mas também, se você esperançar, você também está agindo positivamente para que as coisas aconteçam ao seu favor. Então, assim, quando eu vou para minha janela, eu abro a minha janela, qual é a minha perspectiva? As pessoas estão refletindo sobre isso? Eu já tenho a minha perspectiva. Também não me Você sai já da tem a cabeça sua. pão com manteiga, mas Não, a minha não é pão com manteiga. Eu quero sair dessa quarentena em forma, né? Mas também vou assim, ter que o fazer. Eu estou a brincar, mas a verdade é muito esta, que quando eu falo nisto, eu carrego um bocadinho nesta história do pão com manteiga, mas é que a verdade é muito esta. Nós permitimos alguns excessos e acabamos por muitas das vezes não darmos passos nenhuns para corrigir as coisas. E exatamente. é um A Nanda bocadinho. falando muito bem aqui que os milagres acontecem quando entramos, quando damos o primeiro passo. É exatamente isso, né? É, e É a Mônica fundamental. falando aqui também que é complicado, mas eu especificamente Agarrar ao tenho que me agarrar no catering. catering. Catering é food, comida, Sim, né? exatamente. Tem uma padaria francesa aqui em São Paulo especialista nisso. Chega, acabou o pão. É. Acabou o pão. Acabou o pão, Daniela, acabou o pão. A tua janela é o catering. Que legal, adorei isso. A minha, Adorei, a adorei. minha, A a sua minha. janela é o quê, Nata? Fala pra nós aí. A Mônica já soltou a dela, que é a janela dela. A sua, o que você vê além das máscaras, né? Quais são as nossas perspectivas de futuro, né? Então, portanto, assim, uma janela é uma quê? Uma janela de oportunidade, uma janela de futuro, uma janela de quê? De Eu vou falar pelo que eu vejo. perspectiva. A minha janela Será um é uma espelho? janela. Da minha janela eu vejo oportunidades. Eu vejo. Agora, se as outras pessoas estão vendo oportunidades, vai depender da forma, das crenças que elas carregam com elas. Eu estava à espera que tu falasses nisso. Estamos a falar de crenças limitantes. Exatamente. Se você é uma pessoa muito carregada nas crenças limitantes, é a sua crença limitante que conduz a sua vida, da sua janela você não está vendo Fernandinha já te oportunidade. respondeu.
ATL para crianças, É a ATL. ocupação de tempos livres. Ah, que legal. Oportunidades aí, tá vendo? Vão surgindo, vai Os pais estão surgindo, fartos né? delas. Vai, farta. Essa é uma grande janela de oportunidade. Eu acho que seria mais. Eu vou-te dar uma ideia, Fernanda. Eu, em vez de um ATL, poria o nome de Depósito de Crianças. Aterro de crianças. Sim. Digo eu, é só uma ideia. Olha que passar muito tempo livre com as crianças também, a gente acaba descobrindo em outras funções, né? Eu digo-te, e elas fartas dos pais, sim, e por outro lado, exatamente, criava um aterro também sanitário para os pais, porque aí, pronto, seria outra coisa muito engraçada. Não, mas eu sou mauzinho, eu não nasci. Eu nunca disse a alguém, eu nunca disse a ninguém que eu era boa pessoa, pois não? Ora, se eu não sou boa, se eu nunca disse que era boa pessoa, pelo menos tenho uma coisa boa em mim, é que não sou mentiroso. Bom, no meio disto tudo, Daniel, tu estás a tocar num ponto fundamental que é, portanto, a tal visão do copo meio cheio, copo meio vazio, como é que eu me encaro, como é que eu vivo comigo, como é que eu vivo comigo nesta história toda de quarentena que neste precisamente eu já me estou a odiar por ter comido pão com manteiga. Mais uma vez, eu vou jogar a responsabilidade no colo de cada um. Pronto, ou É isso que seja, um coach eu já faz, sei que sou né? responsável, mas eu não quero ouvir que sou responsável. O que é que eu vou fazer? O que que você vai fazer? Primeira coisa, o que que você quer? O Não que comer que pão com você quer? manteiga. Sim. O que que você está aí na sua casa, já pensando em alguma coisa, não está pensando, mas o que que você quer de fato? Você quer voltar para a mesma função? Você já não tem a mesma função? O que que você vai fazer? Você vai empreender? Você não vai empreender? Você vai estender a quarentena e levar isso para uma férias mais prolongada? Você vai planejar a viagem que você teve que cancelar? O que que você quer de Olha, a verdade? Fernanda acabou de Você vai responder. empreitar ganhar dinheiro? Grana. Então, se você quer grana, onde está o seu planejamento para você ganhar, ter essa grana em mãos, né? Por onde você vai começar? Da sua janela é isso que você olha? Ganhar dinheiro? Como? Por onde? Com o quê? Né? Então, assim, são essas questões que vão nos colocando em ação ou não, porque também às vezes a pessoa começa a refletir sobre a quantidade de ações que ela precisa colocar em prática todos os dias, ela vai pelo caminho mais fácil que nós já falamos aqui. Eu Qual o caminho confesso, mais fácil? Tentar esperar, eu tenho que te né? confessar, é que tu quando saíste com este tema, eu pensei, o tema é fantástico, mas eu não vou perceber nada disto. Eu não vou perceber as janelas, mas agora estou a perceber um pouquinho. Ok. Então, Ah, isso é bom. não, posso dizer que de início estava assim um pouquinho assim naquela. Bom, ok, aqui está um tema que a Daniela vai arranjar para eu não perceber nada. É... mas a É que verdade eu tenho o hábito de trazer os temas com algo mais subjetivo, né? Por é, trás do tema tem algo ali que é para fazer nós refletir, é para você refletir mesmo. Porque assim, se você não refletir, se você não criar o hábito de refletir sobre as coisas, você não sai do lugar, você vive sempre aquela mesma vidinha que você já colocou como a perfeita. Não existe vida perfeita, né? Então, assim, a não, eu gostava reflexão muito é de para ter, tirar a gente gostava. daquele modo. A reflexão é para nos tirar daquele modo automático de que é assim que tem que ser e é assim que será. Não, não é assim que Adorava tem que acordar ser. de manhã com tudo aquilo que eu sonhei à noite já fabricado no dia a seguir, sem ter que me chatear. Exatamente. Exatamente. Quando nós pensamos em perspectivas, isso não se encaixa. Mas é por Eu isso que nós acordar e desistimos, não é? Quando nós acordamos e vemos que de facto aquilo que nós sonhamos faz-me tem os continuar. dois lados da moeda, né? Ou você acorda, quando você acorda de manhã, você vê que aquilo que você sonhou não é realidade, não se tornará realidade, a não ser que você entre em ação, você vai buscar isso, ou bate a frustração e fala assim, pô, meu sonho estava tão bacana e agora não é real. Então, assim, existem os dois lados da moeda. Então, isso depende muito da forma como a pessoa enxerga a própria vida e das crenças que ela alimenta na mente dela. Porque a crença nada mais é do que a repetição de pensamentos positivos ou negativos. Aí, com o tempo, você começa a acreditar naquilo.
Então, é como se fosse um mantra, né? Todo dia você repete, você insere o mesmo pensamento na sua mente, uma hora você vai acreditar. A Fernanda diz exatamente pôr a criatividade a funcionar. Não é? Também, o que tem de empreendedor nascendo aí agora? O que tem de empreendedor nascendo neste momento Ok, porque a diz. criatividade está aflorando, né? A quem o dizes? A criatividade. Está certo. Está certo. Está certo. Olha, Isso essa mesmo definição contigo. está Gostei do fantástica. Não tema. tinha pensado nessa, mas está muito boa. Está muito bem colocado, Fernanda. É mesmo. É isso mesmo. Você cria um projeto, você leva ele à frente. Sabemos que durante o processo, como também já falamos muito, existem as quedas, nem tudo são flores. Né? Você já tem que se preparar para o pior neste sentido, que você entra num projeto já sabendo que você não vai ganhar todos os dias, as derrotas existem, mas elas são necessárias também para você se colocar à prova se você realmente está a fim de fazer aquilo, se é aquilo que você quer e se você está disposto a passar por isso. Lembraste de uma coisa, ainda há pouco vinhamos a conversar, eu vinha a conversar um pouquinho, que de vez em quando, eu sou daquele género que tenho que fazer tudo quando vou correr e vou andar, eu tenho que ouvir música, tenho que falar com pessoas, tenho que fazer tudo. Faço tudo. E uma das coisas que nós estamos a falar também era também da forma como nós estamos a encarar também o próprio relacionamento com as pessoas. Isto está a mudar na sociedade, não está? A visão que eu tenho, sim. Mas, assim, a visão que eu tenho Já sei que temos as não crenças é. limitantes no processo. Não é? Quando nós falamos em relacionamento, o que eu penso? Se Estamos a você falar está solteiro social, agora, depois. nós não estamos a falar de relacionamento. Estamos a falar daquilo que nos permite empreender, daquilo que nos permite também criar coisas, ter uma nova imagem sobre nós próprios, lidarmos com a sociedade, lidarmos com os outros, relacionarmos com os outros, porque a maior moeda de troca neste mundo não é o dinheiro, é a Não, influência, é a amizade, é o é uma social, parceria. É a as parceria também, parcerias, né? isso. É importante. Eu acho que, assim, a perspectiva que eu tenho em questão de relacionamento entre as pessoas, nós como sociedade, está mudando? Depende. Tem dias que eu acho que isso está mudando. Olá, Meire, seja bem-vinda. Tem dias que eu Alô? acho que isso está mudando e tem dias que eu acho que as pessoas estão retrocedendo. Depende do que eu vejo. Eu vejo um movimento muito grande aqui no Brasil em relação às Eu vou, instituições querendo eu, ajudar os menos favorecidos. eu vou-te ajudar. Eu acho que de qualquer das formas vai sempre avançar. Vai ser sempre um grande e enorme avanço. Um vai ser para a expansão de consciência, outro vai ser para a estupidez. Pronto. Mas vai avançar. Sim, assim, Mas, assim, de contrapartida, eu vejo também o nosso governador tendo que prorrogar a quarentena, porque as pessoas não estão entendendo ainda que é preciso ficar em casa para que a gente saia o quanto Sim, antes mas atenção, dessa. eu quando digo estupidez é neste sentido. É no facto de as pessoas não quererem ouvir quando têm tudo para poder avançar e evoluir. É Exatamente. Então, voltar ao assim, mesmo, tá não é? correto. O seu ponto de vista está corretíssimo. Então, assim, eu acho que eu vejo. Só que eu prefiro acreditar que o bem ainda vence o mal, né? Eu ainda prefiro acreditar nisso. Eu ainda prefiro acreditar que a maioria são de pessoas que estão dispostas a levar isso para frente de uma forma diferente e positiva. Eu Eu, prefiro acreditar nisso. eu gostava de fazer futurologia, mas agora repara, se este vírus veio para ficar, ponto. Mas ele veio para ficar. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos, ele veio para ficar. Ele não vai ser erradicado. Ele pode, quando muito, ter outras coisas. Até porque, inclusive, na China fala-se já numa segunda vaga, num retorno. Portanto, muito provável. Pronto. E neste preciso momento já se fala exatamente que isto, neste preciso momento, está a voltar. E que todo o cuidado que nós vamos ter aqui na Europa, aqui em Portugal, está a existir uma preparação para um levantamento. Isto é um pouquinho aquela história da promiscuidade, certo? Não estamos todos no mesmo nível de entendimento. Não, Pedro, diz-me a Fernanda. O que é não? É que explica mais que é para perceber. Mas este vai ter vacina. Olha, este vai ter vacina, mas ele vai evoluir. Porque repara, Fernanda, nunca há uma vacina igual
Ainda bem desculpa, eu não quero estar a meter com o tema da Daniela, não é meu. Ah, mas pronto. O que acontece é que, neste precisamente, o que está a acontecer é que vai haver vacina para esta estirpe, mas ela está a evoluir. Tudo tem cura. A gripe também tem cura. E a gripe, de uma forma mais suave até do que este Covid, também mata. E este Covid Sim, também tem cura. Agora, muitas mesmo. outras doenças matam, né? Isto vai Muitas evoluir. outras Agora, doenças matam. olha, Fernando, eu não sei o que pensar. Eu sei que, de facto, eu acho que ele vai cá, vai ficar para cá. Será? Olha que não sei. Lá, não sei. Eu aí, como tu deves perceber, eu tenho uma ideia muito própria e eu tenho neste preciso momento uma. Eu não quero falar muito mais, tem que ser a Daniela a explicar isto, não sou eu. Mas o que acontece é que neste preciso momento eu tenho uma defesa, eu defendo, e eu não quero entrar por aqui, eu tenho uma crença, Deus queira que eu esteja errado, e gostava muito e quero muito estar errado. Tenho uma crença, talvez este vírus tenha sido desenvolvido pelo homem. Não no sentido de desenvolvido no homem, mas desenvolvido em termos de engenharia pelo homem. É uma crença. Não tenho provas, não quero falar. Sim, exatamente. É preciso acreditar que estás muito bem. Vacina? Não, não será, cara. Pronto. Posto isto, Danielazinha, pode explicar um pouquinho as coisas? É, eu posso tirar dessa explicação que você deu da vacina. Eu também ouvi algo sobre que a vacina já saiu, né? Tá quase Está para pronta sair. já. Foi algo Dizem assim que que ainda eu não vi. há, mas que estão muitas prontas, sim. Tá perto já de acontecer. Quando nós fazemos uma análise, por exemplo, Verdade, Fernanda. A mamãe não pode nada. quando nós fazemos uma análise e vamos comparar, por exemplo, o Japão com o Brasil, né? O Japão ele já tinha uma perspectiva, já estava olhando além do que ia acontecer, então ele se preparou antes. O Brasil ele esperou acontecer para se preparar. Então, assim, os brasileiros foram pegos de surpresa. Então, de repente, essa consciência também de que eu não preciso fazer a quarentena, né? Por que eu vou fazer a quarentena? As pessoas próximas a mim estão com saúde. Então, essa crença que nós temos aqui, infelizmente, ainda muitas pessoas pensam assim, isso pode acarretar problemas, inclusive para aquelas que estão cumprindo o seu papel, né? Com bom senso de ficar em casa. O que eu vejo, países que já passaram por guerras, né, questão de doença, que nem a gente está falando outro dia da gripe espanhola, esses países eles já têm o hábito de se preparar melhor e a população desses países ela já começa a se precaver quanto antes, porque elas sabem que se elas seguirem as orientações das pessoas que têm um nível mental acima do nosso e entendem de fato o que acontece, elas vão sobreviver. Aqui, as pessoas têm muito hábito de pensar assim, de se medicar e de achar que são os próprios médicos e que como não tem ninguém próximo a mim assim, eu não preciso ficar em quarentena. Então, assim, nesse sentido, eu vejo o lado negativo da coisa. Muita gente vai sair disso sem aprender nada, vai retroceder. Isso me assusta um pouco. De contrapartida, quando eu olho o outro lado, como eu estava falando um pouquinho agora atrás, em relação às pessoas estão ficando mais solidárias, estão se preocupando mais com o outro, tem muita gente fazendo campanha preocupada com aqueles menos favorecidos, eu vejo que isso está mudando, isso vai ficar. Então, é a questão da empatia, da solidariedade e, principalmente, do bom senso, que é o que nós precisamos ter mesmo para uma sociedade mais equilibrada. Como a Nanda disse, nem todo mundo vai aprender com isso. Eu também acredito que nem todo mundo vai aprender, mas se a maioria aprender, já facilita um pouco o convívio. Né? Então, assim, isso também é uma questão de perspectiva. Repara, eu aqui defendo uma coisa, e se calhar provavelmente corrijo-me se eu estou enganado. E ajuda-me aqui um pouquinho, Daniela. Aquilo que eu acho é que tem que haver consciências para tudo. Ok? Tem que haver, neste precisamente desta pandemia, tem que sair pessoas que estão num processo mais evoluído a nível espiritual, têm que sair mais espirituais. Outras estão num processo de desenvolvimento, assim, remédio, como a Fernanda está a dizer, remédio, que nós temos que confiar em Deus, que o poder de Deus é sem medida, sim, de facto.
E tens toda a razão, Fernanda, e que pouca gente vai manter os hábitos de higiene. Vamos esperar que as pessoas mantenham os hábitos de higiene. Mas, de qualquer das formas, nem é isso. Tem que haver várias consciências. Repara, esta sociedade vai precisar de vários níveis de consciência. E nós não vamos conseguir. E temos que ser. Eu acho que tem que ser pragmático nisto. Há pessoas que vão sair desta crise muito mais fortes. E nós sabemos perfeitamente que quando há mais crises financeiras é quando surgem os maiores milionários e aqueles que são mais fortes. Certo? Tenho que endireitar o meu telefone. Peço-me desculpas. E aqui, provavelmente, é necessário que existam. Está à direita, não está agora? Aqui, se calhar, é necessário que existam consciências que também, ao mesmo tempo, não estejam evoluídas num outro determinado patamar, mas que, se calhar, estejam desenvolvidas no patamar também da colaboração, dos grupos, do trabalho, para que também, ao mesmo tempo, se calhar, provavelmente, estas pessoas que nós pensamos que não têm as consciências tão evoluídas e que até sofrem, que até estão nesta altura com situações mais complicadas, mas estas pessoas, se calhar, vão ser necessárias, são necessárias, se calhar, tanto ou mais do que aquelas que evoluíram a consciência. Para quê? Para estratificar esta sociedade numa evolução única, enquanto espécie humana, num outro sentido. Não sei, digo eu, isto é o que eu penso. Já estou enganado. Mas eu acho que vamos precisar destas pessoas que não despertaram de uma forma, que não despertaram para outras coisas. Mas para levarmos para esta humanidade com a força grande que é preciso de trabalho, de colaboração. Não é? Digo eu, porque repara... Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui, o foco era polémico, é polémico este tema. Ele depende um pouco do olhar de cada um, e quando eu falo, eu jogo a responsabilidade no colo de cada um, porque cada um tem o seu ponto de vista das coisas, e nós precisamos, pelo menos, respeitar isso. A grande questão eu penso assim, aquele que já está com a mente evoluída, é o que já está bom, vai melhorar. Porque a perspectiva dele muda positivamente e ele começa a aprender que ele pode melhorar ainda mais como pessoa. Aquele que está ruim, ele também pode melhorar. Depende, se ele muda a visão dele das coisas, ele pode melhorar. Mas também tem aquele que é vítima de si mesmo, ele vai continuar vítima de si mesmo. Eu hoje vi um tema nas redes sociais, eu agarro ver isto e agarro lembrar-me disto, que é muito engraçado. Uma das coisas que dizia é, provavelmente este vírus veio fazer com que o marido se volte a apaixonar pela mulher e largue a amante. Desculpa, eu tinha que ser cáustico. Desculpa. Mas assim, o que eu vejo da humanidade é isso. Tem sempre haverá os prós e os contras. Nós temos que nos reinventar sempre, não é? Se for todo mundo igual, é o que minha mãe dizia, o mundo pegaria fogo. Nós não podemos ser iguais e pensar todo mundo igual da mesma forma. Senão a aprendizagem vai para onde? Né? Porque nós precisamos, para nós evoluirmos como pessoa, nós precisamos aprender. A não ser que você não quer evoluir mais. Né? Você chega na idiotice de pensar que já aprendeu tudo que a vida poderia te ensinar, sabendo-se que nós vamos morrer burros, porque nós não vamos aprender tudo. Assim espero, Fernanda. Bom, mas de qualquer das maneiras, é um pouquinho isto. Será que este tema que tu estás a colocar aqui também não tem a ver com o facto de nós também nos podermos e termos que reinventar? É porque nós não somos donos de uma única história. Não. Nós somos donos de várias histórias porque nós nos reinventamos sempre, né? Nós mudamos a perspectiva também, né? A perspectiva nem sempre é a mesma. De acordo com o cenário, ela muda. Se você tiver essa mentalidade. Como eu disse agora há pouco, se você não tem essa mentalidade, você continua vítima da situação, do cenário, da crise, da falta de grana, dos problemas, né? Deus não olhou por mim. Tem uma história muito engraçada que acho que todo mundo conhece, de um pescador, acho que eu vou contar pelo que eu lembro, porque eu sou péssima também de contar a história. É um pescador que estava no naufrágio, no meio oceano, e ele rezava e pedia para Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ele foi mandando ajuda. A ajuda foi chegando de uma maneira subjetiva que ele não estava entendendo, porque para ele Deus tinha que descer e ajudá-lo. Só que a ajuda estava chegando. Mandou-lhe vários botes de salvação e ele não quis. Não, quando ele viu que ele estava se afogando, ele falou assim, pô, caramba, eu tô pedindo ajuda. Deus falou para ele, eu te mandei.
Então, assim, quando você tem uma mente fechada, cheia de crenças negativas, a ajuda está chegando, a oportunidade está passando na sua frente, só que você não enxerga. E você começa a acreditar que é mais fácil você se fazer de Mas vítima também da são, situação. mas esses também são necessários. Nós, claro que nós queremos que as pessoas evoluam. Claro que nós queremos que as pessoas tenham um pensamento diferente. Mas a verdade é que também são necessários. Isto faz-me lembrar um pouquinho aquele. Corrige-me se eu estou errado, por favor. Faz lembrar aquela história das formigas. Há raças de formigas, há raça de formigas para tudo. E há uma espécie específica, não é raças, eu estou com a história das raças, eu parece que estou. Não sei, deve-me ter acontecido alguma coisa. Mas o que acontece é que há formigas para tudo. Há uma rainha, portanto, que produz, aquelas que alimentam a rainha, que são as obreiras, aquelas que constroem, portanto, que tratam das larvas, que não se alimentam, alimentam as larvas, e aquelas que alimentam os soldados. Os soldados, esses, se pararem de ser alimentados, que têm mandíbulas deste tamanho, se pararem de ser alimentados, morrem. Portanto, estamos a falar de uma dependência total da força de trabalho daqueles que muitas das vezes até não têm olhos, não pensam, não nada, mas que de facto conseguem alimentar uma máquina que é muito maior e que se calhar o seu papel é tão fundamental que conseguem evoluir. Todos. Ou Sim, seja, enquanto espécie, todos nós evoluímos porque todos nós precisamos uns dos outros. é claro, claro que sim. Nós, sozinhos, a caminhada ela fica muito solitária quando você começa a acreditar que você não precisa de ninguém. Que você, obviamente que, eu sempre falo aqui, as pessoas podem me falar milhões de coisas, mas a última decisão é minha, porque é referente à minha vida. Só que isso não significa que eu não vá precisar das pessoas, né? Que eu não preciso de uma palavra amiga, que eu não preciso aprender com alguém. Preciso sim. E isso me transforma numa pessoa que eu tenho consciência de que a última palavra é minha e as consequências das minhas decisões, boas ou ruins, serão Engraçado, minhas. exatamente, sim. Engraçado que eu até estava a ler E exato isso e tu estavas-me a ler também, estávamos os dois a falar exatamente sobre isso. E tu estavas-me a dizer, pois é, a responsabilidade por último é sempre nossa, não é? E tu podes tomar as decisões que tu quiseres, mas vais sempre andar à volta da mesma decisão que tu tomaste para ser corrigido. Isto foi o que me disseste ontem, recordas-te? foi mesmo. E se tocando no assunto das formigas, outro dia eu estava saindo aqui no portão de casa e eu vi as formigas caminhando, trabalhando, né? E às vezes eu paro para observar isso, cada uma carregando uma folhinha, então assim, elas já estão se A preparando história da para o cigarra da inverno. formiga, diz a Mónica, é muito engraçado, mas as cigarras são fundamentais. Então, assim, as formigas estão o quê? Se preparando para o inverno delas. Então, já estão trabalhando ali, porque elas vão ficar na toquinha e precisam ter alimento ali, né? Nós, seres humanos, deveríamos ser assim também. Se todos fossem assim, como que não seria, né? Você começar a se preparar, você começar a analisar a sua perspectiva das coisas e como que eu vou agir diante disto, né? Como que eu vou começar a me preparar. Porque no caso delas, elas não têm tempo para falar assim, hoje eu estou cansada, eu não vou trabalhar hoje eu não vou carregar minha folha, hoje eu não estou afim, né? Obviamente que nós, como seres humanos, também temos aquele dia que sim, nós não estamos a fim de fazer as coisas, nós estamos cansados e precisamos de um tempo para recarregar as energias. Sim, Mas exatamente. que isso também, mas desde que isso não atrapalhe o teu processo. Então, assim, quando você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar e você sabe que é aquilo que você quer, isso vai ficando mais claro na sua mente, Sim, né? Você não vai parar todos os dias. Eu não vou deixar de fazer todos os dias, porque eu tenho um objetivo para alcançar. Então, assim, precisamos sim ter uma perspectiva das coisas, precisamos acreditar, precisamos ter esperança, mas o mais importante, qual caminho eu vou seguir? E por onde eu vou começar? Né? Como a Nanda disse muito bem, os milagres acontecem desde que a gente comece a entrar em ação. E é assim mesmo, você não pode ficar esperando, né? Eu não posso esperar. Daniela Santana, não posso esperar a quarentena terminar para começar a agir. Então, agora, assim, a oportunidade que eu tive, que eu vi, né, que eu parei um lembras-te daquilo, ritmo de trabalho.
Ainda bem que tu pegaste nisso. Lembras-te há um bocadinho, a Mónica estava a falar exatamente sobre a história das cigarras e a cigarra e etc, etc. A cigarra, sabes que no Brasil é um animal muito grande e que faz realmente... Ela é uma peste para as culturas. Sabes disso? Sim, Nós sim. achamos que a cigarra é péssima pelo facto de ela estragar as culturas. Certo? Para quem não sabe, É. elas existem porque elas alimentam predadores de topo que permitem manter um ecossistema equilibrado. Ou seja, elas ao se multiplicarem, a maior parte delas, porque têm uma metamorfose muito lenta, primeiro que tudo, elas destroem as raízes de algumas ervas que são nocivas e depois, ao mesmo tempo, ao servirem de alimento para predadores de topo, pássaros inclusivamente, permitem que toda a população de insetos que destroem culturas seja profundamente equilibrada pelo facto de ser um alimento profundamente apetecível e tudo o que está à volta das cigarras é alimento desses predadores de topo no ecossistema de um campo de cultivo. Para quem não sabe, Sim, fica esta dica, porque de facto eu achava que era muito importante esclarecer aqui isto, porque quem diga que as cigarras não são animais eficientes, no meio das suas coisas são. Por isso, às vezes, a consciência tão evoluída também não é. Desculpa, tinha que dar esta chega, porque às vezes há quem diga, ok, mas afinal de contas estas as cigarras não são eficazes. Pronto. Tudo é eficaz, mesmo não tendo a consciência evoluída. Desculpa, sim. Daniela, tinha que dar esta chega. Não, você complementou, não precisa de pedir desculpas. Mas é isso mesmo, tudo é a questão da forma. No final das contas, o que prevalece é a visão que você tem das coisas. É isso que vai determinar quem você é, para onde você vai, né? E quem você irá se tornar. O que prevalece é a visão que você tem das coisas no presente, agora. Porque pode ser que amanhã a sua visão mude, né? Que é o que nós estamos falando muito aqui. Quem tem a mente Uhum. mais evoluída, a visão muda, né? Então, assim, o que vai prevalecer é isso. E, assim, se nós não cuidarmos, principalmente da nossa mente... Por que eu e o Pedro, nós criamos um projeto que se chama Equilíbrio, Equilíbrio. né? Porque equilíbrio e comportamento, né? Porque, assim, no tempo inteiro e caindo o Sim, tempo inteiro. porque o E que a a ideia nossa não é sociedade, o que a nossa sociedade faz é catalogar aqueles que estão no nosso clube, vestem a nossa camisola. Os que não estão no nosso clube não vestem a nossa camisola. Os que são mais inteligentes, os que são mais burros, os que são trabalhadores, os que não são trabalhadores, os que investem, os que não investem, os patrões, os empregados. Uou, tanto Mas rótulo, será somos que todos são? Quando iguais. nós falamos em trabalho, será que são os mais trabalhadores e os menos trabalhadores? Mas que tipo de trabalho? Não é? A grande massa, nós sabemos que elas Primavera. preferem, elas acreditam que se elas trabalharem 10, 12 horas por dia, elas terão uma boa aposentadoria. Os empreendedores acreditam que eles trabalham, né, para ter uma vida mais prazerosa, para ter uma vida mais tranquila. Então, assim, mas quando a gente fala em trabalho, que tipo de trabalho, né? Então, assim, também entra um pouco da questão dos julgamentos, né? A sociedade já tem, infelizmente, já tem o hábito de julgar mesmo. E quando nós falamos em você cuidar da mente também, é em relação a isso. Quando nós falamos em equilíbrio, é em relação a isso. Se você absorve muitas informações negativas, principalmente dos julgadores, né, que é muito mais fácil eu sentar numa poltrona e ficar julgando alguém sem saber de fato o que se passa do outro lado daquele corpo que tem ali, daquela pessoa, isso é fácil. Se você absorve isso, para onde você vai? Quem você vai se tornar? Né? Então tem que haver um equilíbrio. Equilíbrio é o quê? Isso aqui tá legal, eu vou ouvir. Isso aqui não tá legal, eu não vou ouvir. E eu vou te falar uma coisa, eu só evoluí como pessoa, a minha evolução estava travada, até eu aprender a selecionar. Isso aqui que ele está me dizendo é legal, posso pensar. Isso aqui, no way. Então, assim, precisamos. O equilíbrio existe para isso, para você nivelar como você vai fazer na sua vida, quem você quer se tornar, né? Não devemos hipotecar a nossa vida, olhar para a vida dos outros. O foco tem que ser a nossa vida. O universo é cheio de oportunidades. Absolutamente. Isso Abre-se uma tudo. janela nova quando se fecha uma porta.
Boa. É? É isso mesmo. É isso mesmo. Nós precisamos entender isso. Quando fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Nós não estamos Exatamente. presos, né? E ou você precisa continuar batendo nas portas até que uma se abra. Isso também é você buscar oportunidades. Né? Se você desistir na primeira que não se abrir para você, esquece. Isso mesmo. Parou no caminho e não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, o fato primordial, a grande questão é a visão que você tem das coisas e como você equilibra tudo isso. Se você não souber equilibrar, ou você será de mais ou você será de menos. Pense por isso. Se eu não souber equilibrar, ou eu serei de mais ou serei de menos. Isso não é legal. Então, assim, nós precisamos nos encontrar assim, em nós mesmos, não nos encontrar em um grupo, como Pedro disse, em uma tribo, em uma opinião, em uma escolha, né, da nossa Absolutamente. sociedade. Precisamos nos encontrar em nós mesmos. Então, assim, a partir do momento que eu me encontrar, ninguém me segura mais. Repara, tu sabes que eu já tive, portanto, já pertencia a grupos, né? Força Aéreas, tudo, e sempre achei que de facto tudo tinha a ver exatamente com aquilo que eu me identificava, com a farda que eu vestia, com uma série de coisas. Também, ao mesmo tempo, por ter trabalhado muito tempo em coisas como tecnológicas, etc., eu achava que pertencia àquilo e que a verdade era aquela com a qual eu estava identificado. A verdade é que nós temos que aprender, e de facto, ao longo deste tempo, aprendi, e todos nós temos que ver, é que na realidade nós somos feitos da mesma massa, somos feitos da mesma coisa, as consciências estão no seu ritmo, naquilo que têm que estar e no seu propósito que vieram para a Terra fazer. Sim. E somos nós que escolhemos os nossos pais. Uh, bem, ok, eu não queria pensar nisto porque a Dona Ermelinda está ao meu lado e eu estar ainda ao meu lado a dizer que escolhi a minha mãe é muito complicado. Mas pronto, estou a brincar, mas a verdade é que nós estamos numa situação na qual nós temos esta missão e a missão pode não ser uma missão de topo. Alguns não querem nem sequer pensar nisto. Há pessoas que pensam que, se calhar, para ter sucesso na vida têm que ter helicópteros. Há outros que pensam que não é ter um helicóptero. Há outros que pensam que dinheiro não é felicidade. Há outros que até, inclusivamente, todo o dinheiro que captam é para fazer um bem à humanidade. Há outros que conseguem mudar um país por completo e é egocêntrico. Ok? E era das pessoas mais egocêntricas que talvez existissem, que se chama Gandhi. E fazia, portanto, a não violência, o facto de estar com uma roca a fiar, sempre, e de uma simplicidade extrema conseguiu mudar a face de um planeta através Sim. de uma não violência. Isto é fundamental. Karma Zana, importante, sim. Cada vez mais o egocentrismo é um engano e dura pouco, sim, exatamente. Mas, e a Ana diz muito bem, nós nascemos, selecionamos a nossa missão. Karmas. Nós temos muita missão de vida, porque nós, na realidade, vivemos em realidades paralelas. A humildade, essa existe sempre. O que acontece é que, às vezes, não são os outros que têm que reconhecer a nossa humildade, mas sim nós. Sim, nós. Pronto. Porque o que acontece é que, às vezes, aquilo que para mim é humildade, os outros acham que é arrogância. E agora a questão é, se são os outros a reconhecerem a nossa humildade, não vamos lá. Desculpa, Daniela, tinha que dar esta chega, porque isto é importante. Desculpa. Mas o bate-papo é isso, um complementa o outro. Por mais que o tema seja meu ou seu, nós fazemos Não, em não, não, dupla porque este tema eu estava com medo dele. o medo, porque assim, quando nós fazemos uma live em dupla, é para que um complemente o raciocínio do outro, Pois, mas tu sabes que eu né? tenho um defeito e eu estou a Concorde ou tentar não. melhorar. Eu estou a tentar melhorar o defeito. Eu tenho o defeito de controlar, gostar de controlar todo o resultado das coisas. E quando eu não sei o que é que vai resultar dali, eu posso dizer que isto é um trabalho em progresso, ok? Estou em melhoria. Você já deve estar pensando o que eu vou repetir aqui. Nós não controlamos aquilo que nós não temos controle. É Não isso mesmo, mano. adianta Os outros não você têm que interessar, desprender. é isso mesmo. Não adianta nós desprendermos energia, gastar energia com aquilo que nós não temos controle. Então a gente precisa focar e controlar aquilo que nós temos controle, que somos nós mesmos. Eu não Então, disse assim,
Eu não disse. Pois, não é defeito, é feitio. Não, não, eu não disse que não estava a tentar melhorar, que eu estou a tentar melhorar todos os dias. Quem me dera a mim, não é? Que isto. Isso é um ponto mega positivo. Quando nós temos a consciência de que precisamos melhorar todos os dias, você já está consciente de que você só evolui se você buscar novas formas de aprender todos os dias. Isso significa uma melhora diária, né? Isso mesmo. Agora, se você não tem essa consciência, ou você é o premiado da vez que você descobriu a fórmula de que você vai conseguir morrer sabendo tudo que o mundo tem para te oferecer, por favor, ensine para nós, né? Quem aí tiver essa fórmula. Ou você esqueceu e falou assim, bom, já que tá muito difícil para mim, eu prefiro não continuar, eu prefiro não tentar mais. Alô, Então, Fernanda. assim, olá, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Essa é a grande questão. Já está dando tempo, né? Já está dando tempo. Já vi, Pedro Jorge, eu já vi. Já vi. Faltam 7 minutos. Então, essa é a grande questão quando eu falo em perspectiva, porque nós precisamos refletir em várias frentes, né? Em várias situações, de maneiras diferentes. E isso vai fazendo com que nós começamos a pensar: nossa, mas eu tenho muito para aprender ainda. Nossa, mas olha quanta coisa que dá para fazer, não é? Deixa eu ver aqui o que a Ana está falando. Custa mais estar. Você está conseguindo ler aí, Pedro? Você poderia me Estou. ajudar, por E eu, favor? custa mais estar num grupo familiar ou outro que existem pessoas que complicam tudo. E a vida não é complicada em nada, as pessoas é que complicam. Ana, as pessoas é que complicam mesmo e não gostam de simplificar e a maior parte das vezes complicam a vida dos outros só pelo prazer de complicar. Porquê? Porque na realidade não têm amor próprio. E muitas das vezes nós estamos inseridos em grupos que não têm amor próprio, carregam nos outros porque os outros sejam exatamente iguais a eles, porque eles próprios não gostam de estar sozinhos na miséria. Misery loves company. Eu vou finalizar aqui com uma outra reflexão que eu vou deixar. Por que que quando nós começamos a Alô, evoluir, Ana, bem-vinda. porque quando nós começamos a evoluir como pessoas, nós começamos a olhar para os lados e perceber que nós estamos sozinhos. Porque quando você começa a evoluir como pessoa, você vai deixando de fazer parte de determinados grupos. Porque você começa a entender que o verdadeiro grupo que você precisa fazer parte é o seu. Estás a perceber agora, Ana e Mónica, porque é que. Aliás, a resposta é um pouquinho ao facto de julgarem por te afastares. Percebes? A Daniela acertou na mus. Então é isso, você começou a evoluir, você olha para os lados, você começa a se ver sozinho. Aquele grupo que te chamava para tomar um café, para sair, para ir num show, para assistir um cinema, vem almoçar na minha Caminho do casa, vem lobo. um jantar. Eles começam a assumir, porque são grupos dos quais você fazia parte. Você começa a evoluir, você começa a seguir de uma forma mais independente. Então Exatamente. você acaba deixando de fazer parte desses grupos. Então é isso. Vamos nos despedir já? Faltam 4 minutos. Olha, até já mudei o mostrador para tu veres que faltam 4 minutos. Ó, a Ana falando, a frequência vibratória não é mais a mesma. Claro que Na não, mas por isso é que muitas das mosca. vezes nós não repara, Ana, muitas das vezes nós não nos identificamos num grupo e às vezes temos que nos manter nesse grupo que não nos identificamos. Talvez porque às vezes é obrigatório por vários motivos. Mas a verdade é que nós às vezes não nos identificamos. Olá, Luísa, bem-vinda. Olá, Luísa. Seja Exatamente, bem-vinda. nunca convidam aí em meio familiar, és um bocadinho antissocial. Isso é normal. É. É É. normal. Quando nós estamos É. ligeiramente diferentes. Oi, Claudinha, bem-vinda. Já há muito Olá, tempo não te via. Cláudia. Eu sei que é pouco tempo, mas isto lá está, já estamos numa live há quase 1 hora e, entretanto, já há assim umas oscilações. É verdade, já está a terminar. O que eu posso fazer é desafiar a Daniela, vou fechar a live, porque este tema está muito longo e posso continuar mais daqui, fazer mais meia horinha. Está um desafio lançado. Porque o tema Pode que... ser. Pois pode ser. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos fechar um pouquinho agora a live, porque eu tenho que fechar obrigatoriamente, senão vamos perder a live. Eu vou fazer outra, certo? Vou tentar gravar esta e vou fazer outra. Val?
Onde vamos nós? Daniela? Já, já. Já, Já, já? já. 3 minutos? 5 minutos? Voltamos. 5 minutos? 5 minutos. Nem isso, Dá 3. tempo de tomar um cafezinho, a gente já tá aqui de volta. Qual é o café? Não penses que no café. Vá, vá, vamos embora. Vamos lá. Então tá, Então beijinhos. vá, Até já. beijinho. Até já. Até. Boa noite, queridos. Vamos já vamos ver aqui, Até Mônica. Boa já. noite nada. Até Até já. já.